Então, para o trabalho remoto funcionar, a gente tem que mexer em todas essas pontas aqui. Mas isso que é legal, é porque, na verdade, você já vai, digamos, com um norte, né? O que você quer no final. No final, você quer não depender de um escritório. Olá, esse é o Officeless Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe officeless, ou seja, adotar o trabalho remoto e ter uma empresa que funciona independente da localização das pessoas. E o que caracteriza uma empresa officeless? Como que o trabalho remoto mexe na cultura de uma organização? Nesse episódio eu recebi os residentes do nosso podcast para conversar sobre isso, respondendo a essa e a várias outras perguntas. Confere aí como foi. Eu sou Renato Contaifer e estou aqui com o Rafael Torales, Renato Carvalho, Matheus Salles e o Flávio Lugero para falar sobre o que caracteriza uma empresa officeless. É liberar as pessoas para trabalhar de casa? Ou é possível ser officeless sem abrir mão do escritório? Bom, vamos voltar então ao conceito inicial. Rafael, conta aí pra gente o que é officeless, afinal de contas, para quem ainda está conhecendo a gente por agora. Cara, acho que talvez um jeito mais fácil da gente entender o que é officeless, o que é ser officeless, né? Talvez é a gente entender também o que não é ser officeless. Boa. Talvez isso é importante. Não é, exatamente. Eu acho que também o que não é ser officeless logo de cara é você depender de um escritório para que o trabalho aconteça. Então, a gente pensar, a gente precisa ter uma reunião importante, precisa conversar. Junta todo mundo ali no escritório para a gente ter essa conversa. Não, a gente precisa contratar mais gente para nossa equipe. Não, vamos contratar só na nossa cidade, porque essa pessoa tem que estar aqui dentro do nosso escritório com frequência, diariamente. Então, essas são coisas que começam a já caracterizar que aquilo ali é uma empresa que é dependente de um escritório. E quando a gente fala do termo officeless, não quer dizer que as empresas não precisam ter mais escritório, que o escritório vai acabar totalmente, que a gente é contra o escritório. Não. Eu acho que a principal mensagem que a gente passa com officeless é que as empresas não devem depender de um escritório para que o trabalho aconteça. Mas se elas quiserem ter ali o escritório, pessoas ainda gostam, se sentem mais produtivas naquele ambiente, tá tudo bem também. Mas é entender que as pessoas daquela equipe, elas têm autonomia para decidir o local que elas querem trabalhar. E aí vão ter pessoas que vão preferir trabalhar ali de casa, tem outras pessoas que vão preferir continuar indo para o escritório, tem gente que vai preferir viajar um tempo, às vezes, vou pegar uma casa no Airbnb, ficar um mês em outra cidade. E tá tudo bem. O trabalho, ele de fato acontece de qualquer lugar. Então, acho que a primeira parte aí já é isso, né? De não ser dependente de um escritório. O escritório, quando a gente fala, é aquela tradicional, a sede da empresa, né? Tipo, o escritório físico mesmo, né? Então, o escritório, ele pode ser ressignificado, na verdade, né? Quando a gente fala que a empresa é officeless, ela ressignifica o espaço de trabalho onde o trabalho acontece. Então, ele pode acontecer no espaço físico, na sede da empresa, mas ele pode acontecer no chat da empresa, ele pode acontecer na ferramenta de gestão de projetos, ele pode acontecer nas ferramentas de video call. Então, o trabalho, né, se você está fisicamente no escritório, você vai fazer as tarefas junto com as pessoas, você vai usar o quadro branco lá, você vai conversar, cutucar o teu amigo que está do lado para puxar um papo, você vai ter uma reunião presencial. Então, quando você ressignifica o escritório e fala, cara, agora a gente usa ferramentas digitais que nos permitem trabalhar de qualquer lugar. Então, não precisa matar o escritório. E o trabalho remoto, por exemplo, ele acontece inclusive dentro do escritório ou com empresa que tem sedes em diferentes lugares, né? Sedes, legal que vocês dois falaram sobre qualquer lugar, né? Vocês acham que a galera ainda confunde o officeless com o home office? Cara, eu acho que, na verdade, o termo por si só já gera uma diferenciação, né? Eu acho que quando a gente fala de officeless é isso, assim, menos escritório, não é só escritório, né? O home office, muitas empresas confundem, na verdade, trabalho remoto com home office. Acham que o trabalho remoto é trabalhar de casa. Isso é um erro. Esse é um grande erro. Muitas empresas abrem vagas remotas, às vezes estão com dificuldade ali para achar algum profissional. Se abre a ideia de ter alguém trabalhando remotamente e aí a partir disso aí já quer se considerar officeless. E na verdade não, né? O termo vai muito além disso do que você abrir uma vaga home office ou uma vaga para alguém trabalhar remoto puramente só por isso. Então definitivamente também não é isso, né? Eu acho que tem uma
Tem muito se falado disso, né? Quando as pessoas falam, não, as pessoas são mais produtivas trabalhando de casa. Tem várias pesquisas que mostram, né, que aumenta a produtividade, etc. E de fato existe, né? De fato, tem muita gente que produz muito melhor, até porque você tem muitas vezes menos interrupções ou interrupções mais controláveis. Só isso já faz com que a produtividade dessas pessoas aumentem. Mas tem novas pesquisas que mostram justamente isso, que na verdade a galera é muito mais produtiva quando você dá autonomia para ela escolher onde ela vai trabalhar. Porque se a gente Isso fala muito de tudo, home né? office, exato, porque se a gente fala muito de home office, a gente às vezes está mandando É uma prisão. trabalhar né, de casa, quem não quer trabalhar de casa, quem não funciona de casa. Velho. E às vezes a gente está aqui, tipo, às vezes também obrigando pessoas a estarem no escritório, pessoas que produziriam super bem de casa ou de um outro local. Então, assim, quando você fala, não, você decide, você vê aí onde você está, aí sim a gente pega o melhor de cada um que trabalha com a gente. Então, esse lance de trabalhar de qualquer lugar é mais legal. Né? E depende do dia. Tem dia que você tá bem, você fala, velho, eu quero trabalhar de casa hoje, a minha agenda, a minha rotina vai ser melhor de casa, porque eu vou gravar, porque eu vou, sei lá, fazer o quê, eu preciso receber, eu preciso ficar com o meu cachorro. E tem dias que não, eu quero, velho, interação social, sacou? Eu quero sair da toca. Eu mesmo, que somos humanos, eu né, preciso. Velho, eu preciso, eu particularmente, eu me energizo muito com relações sociais, olho no olho, né, tete a tete. Então, eu trabalho muito bem de manhã de casa, mas à tarde eu preciso, velho, estar com gente ali. Não, eu vou para coworking. Coworking não é um ambiente de distração, muito pelo contrário, assim, acho que tem um respeito daquele espaço ali. Você está com fone, as pessoas sabem que você está concentrado. Então dá para você ter esse ambiente confortável para o trabalho acontecer num coworking, às vezes num café mais ainda, né? Porque você está num café, velho, ninguém te conhece. Você está com Mas fone ainda lá, assim, ninguém... né, Flávio? Acho que nem todo dia também você acorda querendo, né, ver pessoas e tal. Às vezes tem um dia que você vai querer Tem todo ficar dia. de casa, vai Tem ter um todo dia, dia. sei lá, que você vai querer ficar mais Total, velho. tranquilo. E aí eu acho que é esse que é você levar o aspecto humano a sério, assim. As pessoas vão mudar e às vezes é uma questão de fase mesmo. Rafael mesmo, eu lembro. A rotina dele era diferente. Quando morava em apartamento, ia muito mais ao escritório e tudo mais. Quando se mudou para casa, ele tem preferido muito mais estar em casa. Montou um espaço maneiro, um escritório e tal. E aí é uma questão de fase. E tem gente que consegue, né? E aí isso é a mágica da coisa. Conciliar os planos de vida com os planos profissionais sem você ter que esperar, né? Tipo, preciso trabalhar até me aposentar para aí sim eu começar a fazer as coisas que eu gosto. Vou viajar, vou dedicar tempo às vezes à minha família, vou ter um animal, vou ter tempo para ficar com ele, por aí vai. E aí você consegue conciliar isso. Então você consegue ser uma pessoa que viaja o mundo, que faz viagens, que fica um tempo com a família e tal, e enquanto você consegue trabalhar também, trabalhar bem. Então esse ser officeless, ele é um pilar muito importante para sustentar isso aí, né? A pessoa consegue ter um lifestyle do jeito que faz sentido para ela consegue trabalhar bem, ela consegue se dedicar bem, e a vida pessoal, a vida profissional, as duas coisas vão fluir bem. Então nunca você vai precisar ficar naquela briga, né? E aquela briga interna. E aí, será que eu preciso ficar me matando pelo trabalho? Ou será que eu devo encontrar um trabalho que seja mais ou menos, mas para eu poder viver da forma que eu gosto? Não precisa disso. A gente consegue conciliar as coisas, ter o melhor da sua vida para você, e isso aí vai fazer sentido para cada um, e ter o melhor do seu trabalho. Total. E eu acho que também, só complementando, muitas vezes a gente fala, às vezes é a questão do dia, às vezes é a questão do momento mesmo, né? Então, muitas vezes dentro de um dia, você vai estar inspirado também em trabalhar em diferentes lugares ali, como o Flávio falou, de manhã às vezes você trabalha de casa, mais focado, evita aquele trânsito ali, e à tarde você vai para um ambiente onde talvez você vai ter mais um pouco dessa interação social e etc. Mas tá ok. Então é esse lance. Dá que para a gente tá falando escolher aí, a hora cada que tem vez menos mais. trânsito, né? Cada vez mais a gente velho. falando isso, de você trabalhar de qualquer local, a qualquer momento. Mas aí é claro que para isso tudo acontecer não é simplesmente só, galera, trabalha de qualquer lugar e tudo vai funcionar. Tem muitos preparativos aí, muitas coisas que a gente precisa treinar, tanto em liderança, quanto nos nossos colaboradores, quanto na estrutura da nossa empresa. Tudo isso para que isso funcione, para que a gente consiga dar autonomia com tranquilidade, né? E que para as pessoas que trabalham com a gente saibam o que fazer ali no dia a dia, porque também não é simples assim, né? Daí a liberdade para a galera e vai todo mundo performar super bem. Todo mundo perdido, né, velho? A galera às vezes, muitas vezes fica depender. muito perdido ali. É importante que cada um conheça o seu perfil também, né? Igual a gente estava falando, tem gente que gosta de trabalhar de casa, tem gente que vai gostar de ficar do escritório, tá tudo bem com isso, mas a autodisciplina e a pessoa se conhecer também mais, né? Saber onde ela
se sente mais confortável, da onde ela produz melhor. Eu mesmo sou muito adepto do home office e gosto muito. É um lugar que eu produzo muito bem. E aí o que acontecia comigo nos nossos encontros, assim, e acontece até hoje, né? Próxima vez que a gente se encontrar, se a gente for para um escritório, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu já estou habituado aqui à forma que eu faço as coisas, então isso me ajuda muito a concentrar. Quando eu ia para o escritório, a gente se encontrava lá em Brasília, e se encontra e tal, mas quando eu ia para aquele ambiente, tudo aquilo começava a chamar muito minha atenção. Então, o primeiro dia sempre era muito difícil trabalhar no escritório, porque vendo pessoas, vai para lá, pega uma água, faz não sei o quê, tudo me distraía. Então, eu lembro que o primeiro dia era dificílimo. Aí, às vezes, chegava o segundo, aí sim eu já me adaptava de novo àquilo, a gente vai se adaptando, óbvio, mas aí sim eu ia pegando o flow. Mas é muito natural, assim, às vezes a gente se adapta muito sabe a forma que as coisas já funcionam, né? E às vezes você sai daquilo ali e você vai ter dificuldade. Coisa que antes era o contrário. Eu era uma pessoa que era muito habituada ao escritório, chegar na hora certinha, sair na hora do almoço, depois sair no final do expediente. Quando eu comecei no home office, falei, cara, será que isso é pra mim? Será que eu vou conseguir e tal? E aí rolou uma adaptação. Eu fui me conhecendo, fui entendendo os momentos que é melhor eu começar a trabalhar, até que horas também é legal eu terminar e por aí vai. Então você vai se conhecendo, vai conhecendo o seu perfil, vai se respeitando também, e aí com isso você vai extrair o melhor de você. A gente está falando aí já de algumas outras características, né, de ser officeless, além da possibilidade de você trabalhar de onde você se sente melhor naquele momento. A gente está também envolvendo aí, né, no fundo, a autonomia, a liberdade, né, e a possibilidade de você escolher o horário que você se sente mais produtivo, e aí acaba envolvendo as pessoas do time, elas têm essa autonomia, essa liberdade, e ao mesmo tempo uma característica muito forte aí que vem a responsabilidade junto com tudo isso. Então essa é uma característica muito forte de ser officeless, eu diria, porque é extremamente importante para que tudo isso funcione. É bem diferente de só, tipo, pode trabalhar home office aí e aí trazer todo aquele controle que antes rolava no escritório, por exemplo, marca o seu tempo aí de quando você entrou, saiu, não sei o quê, tipo, todo aquele microgerenciamento que às vezes acaba rolando no escritório. Você derivar isso para o trabalho remoto, isso não é ser officeless, né? Então, a gente traz muito dessa coisa de liberdade, autonomia e responsabilidade, e como que a empresa e as pessoas do time vão construindo e melhorando isso juntos. Total, velho. E ser officeless também, acho que, só para completar isso que o Renato falou, velho, tem esse lance da responsa, da autonomia e da liberdade, que é o que as pessoas precisam ter para navegar numa empresa que opera dessa forma, mas a gente gosta de falar que o trabalho remoto ele amplifica a cultura da empresa, né? Ele é uma ponta de iceberg, mas para que ele funcione bem, outras coisas da gestão da empresa precisam estar atualizadas, velho. Existem novas relações de trabalho, existem novas formas de gerenciar as pessoas, é uma gestão mais moderna, é uma gestão mais horizontal, é uma gestão que você não trata as pessoas como bebê, sacou? Você não vai ficar microgerenciando. Então, exige uma horizontalidade, exige uma transparência, exige um senso de propósito, para daí a pontinha do iceberg funcionar bem, sacou? Então, ser officeless envolve mudança cultural e de gestão na empresa, velho, para coisa fluir bem. Mas se a empresa não tem nada disso ainda, ela não vai dar o passo e implementar o trabalho remoto, como é que não, é? Tipo, é uma transição, velho. É uma transição, é mudança cultural. Tipo, mudança cultural, eu costumo falar, hábito a gente muda, né, costuma mudar em 90 dias. Mudança cultural vão ser alguns meses, né? Então, ela entender que primeiro que ela quer mudar. Então, empresas que são mais de vanguarda, né, velho, empresas que são antigas em anos, mas que têm uma cultura de vanguarda, elas conseguem se atualizar. As empresas novas que estão surgindo, né, as startups que viraram grandes empresas, no Brasil tem um monte aí, unicórnios e tal. Para eles é mais fácil, porque eles já nasceram nesse mundo, eles já nasceram nessa geração. Agora, uma empresa mais tradicional, um órgão do governo que tem uma cultura mais arraigada ali e que precisa atualizar a cultura, é mais difícil, mas tem como, velho. Baby steps, aos pouquinhos, essa cultura vai se
se modernizando e as coisas vão ficando mais fluidas ali. Sacou? Será que o trabalho remoto já não pode ser já o motor para fazer isso acontecer? É um estímulo. Isso que eu ia trazer, né? Isso que eu ia falar, porque muitas vezes as empresas elas acham que precisa ser em alguns passos, né? Então, normalmente a gente, primeiro a gente vai mudar todo o nosso modelo de gestão aqui, porque a gente vai começar a dar um pouco mais de autonomia para as pessoas, vamos começar a trabalhar por resultados, ao invés de trabalhar ali somente por horas, etc. E, claro, isso já é um movimento sensacional. Mas a partir do momento que você bota na sua cabeça, que você decide ali também que, não, a gente vai implementar essa cultura de trabalho remoto, porque isso vai abrir uma série de possibilidades para a gente, né? A gente não vai mais precisar se limitar a contratar pessoas só aqui da nossa cidade, etc. Você automaticamente, né, digamos, como o Flávio falou, para o trabalho remoto funcionar, tem um monte de coisa embaixo que precisa ser alterada, justamente para que a gente consiga dar essa autonomia, para que a gente tenha processos digitais, para que a gente tenha ferramentas digitais, para que a gente tenha um novo modelo de gestão. Então, para o trabalho remoto funcionar, a gente tem que mexer em todas essas pontas aqui. Mas isso que é legal, é porque, na verdade, você já vai, digamos, com um norte, né? O que você quer no final. No final, você quer não depender de um escritório, e para você não depender de um escritório, você vai começar a tocar em todas essas pontas aqui, mas vai ficar muito claro para você se tudo está funcionando ou não, porque acaba que lá do outro lado é você simplesmente dizer, cara, eu não estou vendo as pessoas, cada um está trabalhando aí do local que prefere, que se sente melhor, e aí, a gente está conseguindo andar como empresa, ou a gente não está conseguindo andar como empresa, aqui virou um caos, ou não, a gente está crescendo, está tudo funcionando bem, está tudo fluindo. Então, se tudo estiver fluindo sem você precisar juntar as pessoas ali dentro de um mesmo local, sem você precisar ficar microgerenciando, etc., isso quer dizer que a transformação aconteceu. E isso que é legal, porque a partir do momento que a transformação aconteceu, de novo, se você quiser continuar tendo escritório, não tem problema nenhum. Só que olha como a relação de toda aquela equipe já mudou completamente. Porque o pessoal já vai, cara, eu vou pro escritório só porque é um ambiente legal, eu não tinha que estar lá. E aí, porque eu me energizo lá, sacou? Isso é que é fé, porque quando tu tá no escritório e chega alguém, você fala, pô, que massa que você tá aqui. Tipo, nós dois decidimos estar aqui. Não é tipo a galera chegando, se arrastando, caramba, tem que chegar aqui de novo, 9 horas, 8 horas da manhã, meu Deus. Não, eu tô lá porque eu quero. E aí a energia já é diferente também das pessoas. Exato, e sobre esses pilares também é importante você conseguir ter uma visão onde você consiga separar as coisas e tentar identificar. Onde, falando do caos, onde às vezes uma coisa, porque às vezes um pequeno ajuste já aconteceu isso com a gente, de algo não estar funcionando legal e a gente perceber e tentar entender que coisa era essa que não estava funcionando legal e fazer um ajuste. A gente já comentou aqui em outros podcasts da nossa mudança ali do Slack para o Basecamp, por exemplo. O time muito ansioso, a ferramenta estava promovendo algumas coisas que eram gatilhos de ansiedade, ficar mostrando quem estava online, a gente tinha dificuldade de se comunicar em thread, assim, várias coisas, a gente já falou isso melhor em outros conteúdos, e a gente entendeu que o ajuste precisava ser feito ali. Então, uma grande coisa que acontece às vezes uma área precisa de um ajuste específico, outra precisa de outra, mas aí a pessoa olha muito de longe como se fosse uma coisa só, como se fosse um todo. E aí no final fala assim, trabalho remoto não funciona por causa de X. E aí às vezes é você identificar nessas áreas, porque um pequeno ajuste, às vezes vai ser um ajuste maior, claro, mas às vezes um pequeno ajuste já pode colocar a roda para girar e as coisas começam a funcionar, as pessoas começam a se sentir bem, o trabalho começa a funcionar, as pessoas começam a produzir mais e por aí vai. Então a gente também perceber esses pilares e entender aonde precisa de um ajuste. O que a gente percebe é que quando a gente coloca o remoto, né, a gente está numa empresa e coloca o remoto, automaticamente as coisas é como se acendesse, né? As luzes se acendem e aí você, quando se acende, você começa a entender e começa a perceber. Então até cultura, às vezes algum ajuste cultural, aquilo fica muito forte e aí você entende. E até, Flávio, estava falando mais cedo das dores, né, de algumas empresas sobre cultura, isso que é engraçado, né? Das empresas que já estão consolidadas, já têm uma cultura, mas às vezes não tem uma cultura remota, ou fica muito mais difícil de implementar por conta de uma rigidez, ou os processos serem muito quadrados, enquanto as empresas novas já começam, né, numa vai totalmente diferente, mas isso que é curioso, porque as empresas novas, o desafio é um pouco diferente. Às vezes, como você manter a cultura, né, se a gente for falar de um unicórnio que está crescendo sem parar, a galera que está contratando a ABS, chegando muita gente nova e pouca gente, às vezes, antiga ali, que vai conseguir passar essa cultura adiante. Então, como você não perde a cultura,
nessas empresas novas que estão crescendo muito rápido, às vezes nem se prepararam tanto assim para esse crescimento, tem que fazer as coisas on the go, e aí tem esse desafio que é muito massa, né? Então, e junto com isso o remoto. E dentro desse ponto aí, justamente porque elas precisam crescer muito rápido, que o trabalho remoto é incrível, né? Porque se elas se limitarem ali à cidade delas, lascou. Não vai crescer. Então, mas isso é uma coisa que é engraçado, né? Porque aí a gente pensa, pô, as startups já vem com uma gestão diferente, né? Já vem com uma cultura mais moderna, mas a verdade é que o que a gente tem visto é que muitas startups têm um grande preconceito ainda com o trabalho remoto. Porque tem muito ainda essa visão, talvez, de falar, não, a gente precisa crescer rápido, então a gente precisa estar junto aqui, porque a gente precisa tomar decisão rápido e mover e tal, e as ideias não fluem se a gente estiver distribuído, e não é bem assim, né? Tanto é que a gente, pelo Startaí, a gente só trabalha com startups ali e funciona bem à distância. Na verdade, eles ganham super confiança com a gente, trabalhando com a gente, para chegar e começar a falar, pô, agora eu vou começar a trabalhar com outras equipes remotas aqui também, porque agora eu vi que funciona. Então, acho que ainda precisa quebrar, né, um pouco isso daí. Então, assim, é engraçado, né, porque a gente pensa, pô, uma empresa super moderna, uma empresa super do futuro, mas ainda tem, talvez, fortemente essa crença limitante. Então, como é que a gente quebra isso também? Na prática, a gente sentia isso, né? No Startaí, vários projetos que a gente começa, assim, mesmo uma startup, uma empresa nova, às vezes que está começando, isso era um caminho muito natural, até antes de surgir o Officeless, né? A gente acabava implementando muito o trabalho remoto, além do serviço que a gente oferecia e oferece, a gente também trazia toda essa questão do trabalho remoto, e a empresa também começava a ficar remota, acreditar nos processos, entender, e aí junto com isso, e aí a empresa já estava contratando remotamente, já estava se abrindo para esse mundo, e era bem massa. Dito tudo isso aí que a gente acabou de falar, qual que seria o momento certo? Existe um momento certo para a empresa se tornar Officeless e dar esse passo? Era ontem. Já passou. E o segundo melhor momento, Renato? O momento certo já passou. Segundo melhor momento é agora. Eu vejo da seguinte forma, se você estiver começando agora, né, uma empresa, um negócio, está bem recente, já tenta começar Officeless, né? Porque isso vai facilitar muito. O ser Officeless vai contaminar positivamente todo o resto da sua empresa, e aí vai ser muito mais fácil você escalando nesse modelo. Agora, se você tem uma empresa, trabalha numa empresa que já está há bastante tempo e não vai começando, se abre para isso, né? Entenda também que é um processo, não vai ser tudo isso que a gente fala aqui, tem coisa que às vezes parece que foi de ontem para hoje, mas não, são mais de 10 anos de trabalho, a gente já passou vários perrengues, então é um processo, e a gente se abre para isso e vai começando, né? Às vezes é uma área ali, às vezes é um time ali, então se abre, experimenta, tira os preconceitos, né? Não abra mão de, às vezes, consumir um conteúdo, uma mentoria, uma consultoria, várias coisas que podem ajudar nesse processo, que isso vai ajudar a fluir muito melhor, então vai. E aí também não precisa mudar tudo de uma vez só. Vai para um setor, mas simplesmente vá. Não fique procrastinando, esperando ano que vem a gente faz isso. Não, vai começando. Renato, o que você acha que acontece com as empresas, então, que não se preocuparem com isso? Por exemplo, agora em 2020, que é o ano que a gente está começando agora na gravação desse podcast, a gente está no início do ano. Cara, cada vez mais o trabalho remoto está sendo falado aí, né? E é uma coisa que todo mundo já sabe que existe, né? Até um tempo atrás, menos pessoas sabiam que isso era uma possibilidade. Então, não tem como desver, né? A galera já sabe que existe, funcionários, pessoas que estão dentro das empresas, elas sabem que existe essa possibilidade e elas veem outras pessoas tendo isso e elas querem também. Então, se as empresas realmente não se prepararem, deixarem o que nem o Flávio falou, né? Pode chegar e a empresa começar a perder as pessoas porque ela quis sair para algum lugar que tem mais flexibilidade, por exemplo. A empresa esperar essa dor chegar a esse nível de perder as pessoas, perder os melhores profissionais, eu acho que é demais, né? Não precisa disso. Pode começar a se preparar, correr atrás com antecedência, que nem a gente na saúde, né? A gente não precisa esperar a gente ter um infarto para começar a cuidar da saúde. Então,
o quanto antes você começar a perceber e se preparar para isso, melhor. A famosa mudança na crise, né? Ou mudança de forma consciente. E aí você pode decidir. Na crise, normalmente é muito mais doloroso aí, né? Mas normalmente vai, né? Porque tipo, ou vai, tá? Normalmente não tem outro caminho. Já na forma consciente, às vezes é uma coisa que você não está sentindo dor, né? É exatamente o que o Renato falou aí da saúde. Você pode tomar vitamina C ali diariamente, toda manhã ali tomar um limãozinho com própolis, alguma coisa, ou não, você pode esperar gripar e depois ter que se entupir de remédio, ficar de cama e etc. Então, e tem claro que doenças muito mais graves aí que depois para recuperar é muito mais difícil. Mas é isso, na nossa empresa é a mesma coisa. A gente pode começar a ver não só a gente não conseguindo contratar novas pessoas para a equipe, mas a gente perdendo pessoas que a gente investiu um tempão, assim, pessoas que eram fantásticas, a gente tinha um super entrosamento, mas por causa do estilo de vida que elas queriam levar, elas simplesmente falaram, cara, não dá mais para viver desse jeito aí. Então, acho que é isso, tem essa lance da dor, tem o lance da forma consciente, e a gente realmente se preparar para isso aí desde o início, porque, como a gente viu, né? A galera tá buscando cada vez mais isso, e muitas vezes a gente que se torna empreendedor, a gente também estava buscando isso, quando a gente decidiu se tornar empreendedor. A gente estava às vezes cansado ali de ter que bater ponto, trabalhar e tal, a gente falou, cara, não, vou abrir meu próprio negócio, vou trabalhar. Aí quando as coisas começam a dar certo, aí você vai e repete a mesma história e começa a criar uma cultura dessa para sua equipe. Não faz sentido, né? Então como é que a gente, se a gente como líder já não gostava disso, por que a gente vai fazer com que as pessoas que trabalham com a gente sofram tudo que a gente também ali sofreu e não gostava? Então acho que tem uma forma melhor aí da gente trabalhar, né? Sabe uma parada massa também que, assim, a gente tem feito naturalmente, acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas vou falar um pouco da minha visão, assim, de como tem sido isso. Porque às vezes você também não precisa, principalmente se estiver num cargo de liderança ali, você não precisa esperar vir de uma diretoria, de alguém lá de cima, todo esse processo. Agora a gente vai implementar o trabalho remoto e tal, esperar isso acontecer e ir nessa onda. Uma coisa que eu tenho visto muito aqui, a gente tem feito, às vezes uma pessoa do time individual vai lá e faz um curso maneiro, assim. Ela pega por ela mesma e faz. E aí percebe que foi algo magnífico. E aí ela já vai mudar a vida dela, a forma dela de trabalhar, enfim, pode ser algo pessoal e às vezes algo profissional. A gente já teve os dois exemplos aqui. E aí ela volta transformada. E aí as pessoas já percebem essa mudança naquela pessoa, o que já é muito massa. Fala, pô, o Rafael tá mudado, o que houve e tal. E aí ele já começa trazendo aquela mudança e compartilha, galera, eu fiz um curso muito massa, que fala sobre XYZ, tem me ajudado muito e tal. E aí já aconteceu várias vezes disso acontecer, e o resto da galera, de novo, vou usar a mesma palavra, se contaminar positivamente, pega e faz, e aí daqui a pouco tá todo mundo no mesmo mindset. E aí quando você menos espera, toda a empresa já tá mudando, já tá indo para um outro caminho, já tá pensando de uma forma diferente. Isso aconteceu em várias paradas aqui, nos últimos anos, isso aconteceu muito. Então você não vai esperar alguém lá de cima tomar uma decisão que vai descendo, né? Vai naquele formato cascata. Tem um exemplo real sobre isso. A gente recebeu uma mensagem aí esses dias da Vitória, que ela falou que ela acabou de entrar numa empresa, tem 3 meses de empresa, e que ela já está meio desmotivada, desgastada com a cultura, e ela já ouviu dizerem que home office não condiz com a cultura da empresa. E ela falou, pô, esse cenário na verdade me choca, porque eu estou vendo o mercado caminhando em outra direção, contrária a isso, né? Se preocupando com tudo isso que a gente está falando, mas eu estou aqui como colaborador, eu não tenho um cargo de gestão, nem de liderança. Como é que eu posso introduzir essa pauta aqui dentro e começar a plantar essa semente, né? Justamente isso que vocês trouxeram aí. Começar a divulgar ali, né? Ô, galera, um postzinho que saiu aqui do Officeless. Olha aqui, olha esse podcast. Faz assim, ó, manda pra gente o e-mail, a gente manda aqui, né? Cara, mas é muito interessante isso. Acho que também, só pegando o embalo ali do que a gente estava falando, dessa questão do curso, essas coisas assim, é muito legal também quando é quase que uma pro tip, né? Assim, uma dica aí é de, cara, tentar sempre fazer um curso aí com mais de uma pessoa, né? Porque normalmente o que acontece é uma pessoa faz, essa pessoa volta louca, maluca, querendo mudar ninguém tudo. Entende ela. E aí ninguém entende, tipo, não, tá legal. O gênio incompreendido. Tipo, muito legal isso aí, mas relaxa aí, vamos focar aqui, depois a gente conversa, mas legal. O cara fez o curso e ficou doido.
Surtou. E quando a gente está falando de mudança, né, normalmente a gente precisa desse apoio. A gente precisa que tenham outras pessoas ali olhando para isso e falando, cara, entendi e tal. E aí é um apoiando o outro para que essa mudança aí ela aconteça. Então, às vezes realmente a gente vê isso aí, né, como processo de mudança. A gente vê como é que a gente consegue ir introduzindo isso com algumas pessoas, né, dentro da nossa equipe, a gente começar a conversar mais sobre isso, a gente fazer pequenos experimentos ali, experimentos altamente controlados, né, de falar, cara, e se a gente fizesse um experimento assim, né? Mas aí é claro que o experimento, ele sempre tem que ter um prazo mínimo para acontecer, porque se a gente, às vezes, deixa um prazo muito curto, a gente fala, não, doeu aqui um pouquinho, já volta. Não. Todo experimento, toda mudança passa por um momentozinho de dor. E a gente tem que conseguir passar por essa dor para sair do outro lado. Então, por isso que é muito legal, assim, a gente mesmo quando trabalha com... É muito diferente, né? Trabalhar com pequenas empresas, grandes empresas. Mas para as grandes empresas, o ideal é justamente isso. Começar com uma área ali específica, né? Começar ali com um grupo de pessoas e falar, cara, esse daqui é um grupo de piloto. É um lab, exato. Aqui a gente vai errar, né? Vai dar ruim aqui em algumas coisas e tal, mas é parte do processo. A gente tem que se comprometer com essa mudança e fazer com que isso aqui vire um case de sucesso interno. Porque isso virando um case de sucesso interno, depois, novamente, a gente consegue contaminar positivamente aí as outras áreas. Mas esse lab serve para a gente entender, cara, quais são os processos dessa empresa? Quais são os processos dessa área aqui? Como é que é? O que são os valores dessa empresa, dessa cultura aqui? Beleza, então o que a gente tem que preservar, mas colocando isso. E aí, enfim, depois que a gente faz isso, a gente consegue muito mais tranquilamente ir levando ali para outras áreas. Isso aconteceu com um aluno nosso aí do treinamento, né, o Leandro, que dentro do setor público, na verdade, né, ele implementou dentro da equipe dele apenas, que ele é líder de uma determinada equipe lá dentro, e aí ele fez dessa forma, como um projeto ali meio que isolado, né, dentro do organismo, e deu super certo, e ele acabou se tornando ali um case interno, né, porque justamente aquilo que a gente falou no início do episódio, ele começou a ter que tratar coisas que precisam ser tratadas também no trabalho presencial e não eram muito bem transparentes, como, por exemplo, trabalhar por objetivos, né? Ainda era muito essa cultura de cumprir as horas e tal. E aí ele começou a ter que trabalhar esses pontos na equipe dele para poder que todo mundo trabalhasse remoto. Hoje toda a equipe dele é remota e já ganhou muito mais credibilidade porque já se tornou um case ali, né, internamente. E aí fica mais fácil, né, também, né? Essa é a resposta para a vitória, velho. Como que você mostra, como que você convence alguém? É mostrar que isso está funcionando em um lugar ou em vários lugares, né? Então, até algumas dessas empresas que já trabalharam com a gente e viram que isso funcionou num núcleo, automaticamente elas já queriam implementar isso nos outros núcleos e deixar a empresa toda desse jeito. Então, você mostrar, principalmente empresas já consolidadas, sólidas, que vêm trabalhando nesse formato, que dão resultado, cara, essa é contra fatos não argumentos. Então, não tem como. Se você mostrar a parada rolando, gente fazendo isso, levando isso a sério, levando para o outro nível, trabalhadores remotos trabalhando às vezes melhores do que quem precisa ali de uma sede física e está obrigado àquilo ali. Então, contra isso, não tem como. Então, é uma forma, né, mostrar isso acontecendo, todos os números, todo o movimento global caminhando em relação a isso. Então, é algo que... E o mais legal também, cara, é quando isso vem da liderança, da parte... o ideal é sempre que aconteça assim. Né? Nem sempre acontece, né? Que nem foi o exemplo que o Contaifer deu, da menina que começou na empresa e está querendo trazer uma mudança, mas tem uma barreira muito forte. Mas, no caso, e que a gente deu um possível caminho. Um outro que foi bem legal, que foi um dos nossos clientes também, da Cato, que veio da liderança... E das pessoas, o CEO participou do treinamento e tudo, então veio da liderança essa vontade, essa percepção que ser officeless, o trabalho remoto está aí para ficar e eles estão trabalhando fortemente para isso acontecer. Acelera, cara, porque tira barreira, né? Tiram barreiras e aí realmente abre o espaço para experimentação. Então, tipo, estamos dispostos a fazer isso acontecer. Como? Vamos ver, vamos executar aí. Então, é bem legal quando já existe essa percepção de quem está na ponta ali da empresa, né? E aí a coisa flui muito mais naturalmente, mais fácil.
É uma coisa que é interessante, porque a gente fala muito disso, né, de aumentar a produtividade, né, da nossa equipe, a gente fala dos resultados da empresa e etc. Todos esses benefícios que o trabalho remoto podem trazer, né, para a sua equipe, mas cada vez mais, assim, quando a gente conversa com as pessoas, com os líderes que passaram pelo nosso treinamento, uma palavra que a gente tem ouvido bastante é leveza. Né? E é muito louco, né, isso aí, porque é algo talvez que a gente não fosse talvez já um pouco mais natural, assim, não sei, pra gente já tá trabalhando remotamente há muito tempo, mas é realmente essa questão, porque você começa a se preocupar, a deixar de se preocupar com umas coisas assim, que às vezes dentro de um escritório você fica ali fritando, né? Caramba, essa pessoa chegou a tal hora, né? Sei lá, tá fazendo isso, alguma coisa assim, e você aí começa a entrar nessas questões de microgerenciamento, de você querer saber exatamente o que a galera tá fazendo, e quando você vai para um trabalho remoto, e aí você começa a mirar muito mais ali nos resultados, nas entregas que a gente quer ali, semana a semana, ou dentro de um ciclo de 6 semanas, a gente tá focado ali, a gente tá focado no que a gente quer alcançar e a gente tá vendo se a gente tá andando junto em relação àquilo. E aí você tira, né, todos esses pesos de ficar, caramba, onde é que essa pessoa tá agora, e sei lá o que, isso aqui. É um gasto de energia, né, muito, velho? É um gasto exato, de energia exato, muito grande ficar nesse papel de sala de controle, né, velho? Total. Então, assim, isso é fantástico, porque quando a gente começa a fazer isso, a gente realmente começa a criar times que sejam mais autogerenciáveis. E a partir do momento que a gente cria times mais autogerenciáveis, que o autogerenciável é porque aquele time tem muita clareza, tem muita transparência do que a gente quer alcançar, do que precisa ser feito ali e beleza, se a gente está, né, fazendo essas coisas, se a gente está conseguindo progredir no dia a dia. E se a gente vê que não está progredindo, aquilo está transparente para a equipe. Então a equipe toda fica incomodada por a gente não estar progredindo. Exato. Como a gente faz reuniões de status frequentes, né? Também fica claro se, tem uma galera puxando aqui, né? Remando nesse barco e uma galera ali, né? Tranquilo, de bobeira e tal. Então, tipo assim, não é um incômodo de uma pessoa, não é um incômodo de um líder só, é um incômodo de uma equipe. De falar, não, cara, a gente quer alcançar isso, a gente tá junto nessa e talvez tal pessoa ali não esteja colaborando tanto com a gente assim. E só que aí, isso que é legal, na verdade, né? Tipo, não fica só o líder tendo que fazer esse papel, Seu vetor, mas na verdade, né, sempre, né? é uma equipe que tá o tempo todo se empurrando, se ajudando e querendo fazer com que as coisas aconteçam. Mas, de novo, para isso acontecer, tem que ter transparência, tem que ter métricas, metas claras, tem que ter várias coisas aí, né? Toda essa nossa estrutura da nossa empresa, ela tem que estar funcionando para que as pessoas consigam trabalhar de qualquer local, né? Não é simplesmente, cara, decide aí de onde você vai trabalhar, mas aí a pessoa não sabe o que fazer, não tem a informação que precisa, não tem os arquivos que precisa e tal, e aí vira um caos. Não, a gente tem que trabalhar muito bem aqui, criar um ambiente, mesmo que virtual, para que tudo isso flua muito bem. É quase que um alinhamento e um ajuste fino de autonomia e alinhamento mesmo, né? Tipo, a gente sabe para onde que a gente tem que ir. Se eu sei para onde eu tenho que ir, eu tenho autonomia. Então, autonomia sem alinhamento dá ruim, né? As pessoas estão muita autonomia, mas sem alinhamento. Se elas estão muito alinhadas, mas não têm autonomia, também dá ruim. Então, tem que equilibrar essas duas forças aí, né? Até, normalmente, o legal da autonomia é que muitas vezes você não sabe para onde você tem que ir, você sabe onde você quer chegar, né? Mas aí para onde você quer chegar não necessariamente é uma linha reta, né? Muitas vezes a gente vai ter loucuras ali, mas a gente vai passando esses obstáculos que vão acontecer com certeza, mas a gente vai passando, mirando que, cara, a gente quer chegar lá, né? Então, isso é muito legal, porque isso também dá autonomia para a equipe, para pensar em um monte de soluções que talvez a gente não tivesse pensado no início, quando a gente deu aquele primeiro passo em direção àquele caminho. A gente, beleza, aqui a gente é o que a gente consegue ver agora. Mas no meio do caminho vão ter um monte de imprevistos e isso que é legal, porque isso também dá essa autonomia para que a gente erre, teste diferentes coisas, mas o tempo todo, cara, a gente quer chegar lá. Não deu certo esse, não deu certo esse, cara, tá tudo bem, a gente viu que a gente testou, não deu certo, mas agora bora nesse aqui, bora. E aí tem muito essa questão quase que é a arte de priorizar hipóteses, né? A gente tem a hipótese de que isso aqui vai nos ajudar a chegar lá mais rápido, mas a gente tem que testar. E aí se não der certo, tem essa outra hipótese aqui, vamos nela. E a gente vai indo até a gente chegar lá. Então isso é muito fera, né? Ajustando a rota sempre. Vou trazer aqui agora o contraponto aí da discussão. Existe algum caso onde não é bom para a empresa se tornar officeless ou fazer um movimento desse tipo? Vocês conhecem alguma situação, algum caso onde é melhor não mexer com isso?
Cara, a empresa que não... eu, na minha opinião, a empresa precisa se atualizar. A gente falou aqui de atualização cultural, atualização de gestão, atualização de relação de trabalho. Se ela não atualizar a forma como ela enxerga o trabalho, ela vai morrer. Porque as pessoas buscam novas relações de trabalho. Independente se é uma empresa que roda num modelo que exige uma presença física muito grande, ela pode atualizar a forma de operar. Ela pode atualizar a gestão dela. Então, eu não vejo é meio que um beco sem saída aí, velho. Concordo, cara. Atualização, transformação cultural, né? São várias formas novas de se pensar. Não novas, né? Que tem formas que já o Ricardo Semler faz... Há muito tempo, velho. Isso dentro de da área industrial há 20 anos, sei lá quantos anos atrás, sacou? Várias formas de se liderar e de pensar diferentes até de startups que são super tecnológicas, super inovadoras, mas estão com a cabeça lá atrás e já tem pessoas fazendo. Então, acho que eu não vejo nenhum caso, nenhum motivo para não evoluir dessa forma. Total, Mas é transformação cultural, que gera uma melhor conexão, liberdade, autonomia para as pessoas, para a empresa. E se ela não fizer isso, vai morrer, que nem o Flávio falou. Vai morrer. Não é uma questão de sim ou não, né? É uma questão de quando. Talvez questão de vida ou morte, né, velho? Acho que tem um ponto aí, né, importante assim, é que quando a gente pensa em empresas, dentro da empresa tem diversas áreas. E muitas vezes, para algumas áreas, realmente, o trabalho remoto especificamente não vai fazer sentido. Porque aqui a gente está falando, né, de mudar a gestão da equipe, né, modelo de liderança, outras coisas. Então, isso toca em várias pontas. Mas falando do trabalho remoto em específico, para algumas empresas, na verdade, para várias empresas, você tem várias áreas e pode ser que para algumas áreas ali realmente, não, aquilo ali, a pessoa precisa estar numa sede, tem um atendimento presencial, tem alguma coisa que precisa acontecer ali, porque precisa pegar alguma coisa física, etc. E beleza, mas é a gente começar a entender que mesmo nessas empresas, pode ser uma empresa gigantesca, alguma coisa assim, existem áreas e áreas. E algumas áreas vão estar propensas para isso, vão poder fazer isso, e outras áreas não, pela natureza do trabalho. E tá tudo bem. Muitas vezes a galera fala, não, mas vai gerar ciúme, né? Porque uma área vai poder, a outra área não vai poder. Cara, depende. Tem que ter maturidade, né, velho? Se uma área pode, a outra não pode, e aquela pessoa tá desejando trabalhar aquilo, o que ela pode fazer, talvez, para mudar de área? Às vezes é um caminho de ascensão, às vezes a natureza de falar, da função. Lembrando que tem gente que às vezes não funciona bem assim, porque a gente está falando, trabalho remoto é lindo. Depende, tem gente que não, tem gente que vai querer estar interagindo ali pessoalmente o tempo todo. Então olha só como para alguns funciona, alguns não funcionam. E para quem funciona, cara, vamos dar oportunidade para rolar isso. Mas é a gente não deixar, né, de travar a empresa de implementar o trabalho remoto porque não funciona para 100% da empresa. Não, se funciona para algumas áreas, vamos trabalhar com essas áreas. Se não funciona com outras áreas, está tudo bem. Então é sempre legal entender isso, né? Que não precisa ser tudo ou nada. Não precisa a gente ter que mudar a empresa toda de uma vez, senão não vai rolar. Não, a gente pode pegar uma área específica ali e aquela área ter sim essa possibilidade. E lembrando que o trabalho remoto acontece no escritório, as pessoas presencialmente lá, velho. A gente, no Startae, a gente teve um escritório um tempo, cada um ficava com seu fone, presencialmente, o trabalho, a forma de encarar o trabalho, em vez de eu ir lá e cutucar o cara que está do meu lado, eu mando uma mensagem no chat. Então, mesmo que exista uma exigência de trabalhar presencialmente numa empresa, a cultura que o trabalho remoto puxa aumenta a produtividade, facilita, dá mais fluidez ao trabalho. Então, assim, não é tipo, mas eu sou um atendente aqui de high touch com o cliente e tal, eu preciso estar aqui nesse balcão e tal. Cara, o trabalho remoto tá ali funcionando, porque esse cara do front vai ter que interagir com o cara de backstage que está lá em São Paulo. Então, o trabalho remoto tá ali funcionando com o cara de front, e é como o Rafael falou. Se esse cara do front fala, cara, eu preciso viajar, eu quero ter liberdade, fazer um curso fora e tal. Cara, esse lugar que você tá, para a empresa, é importante ser olho a olho com o cliente, né? O front stage. Um cara que vende numa loja física de roupa, velho. Cara, o cara vende lá, as pessoas vão comprar na loja, mas o contador dessa empresa está remoto, o advogado está remoto, a agência de publicidade está remoto. Então a cultura remota já está ali, já está acontecendo.
Tem muitas pessoas que estão percebendo isso, né? Que às vezes eu recebo também algumas mensagens. A pessoa fala, pô, na verdade eu já trabalho remoto, porque boa parte do meu trabalho é feita fora, pela natureza do que eu faço, sei lá, um trabalho de vendas, algo assim. Eu tô sempre na rua, lidando com outras pessoas que não estão junto comigo e os clientes principalmente, né? Então quando a gente se liga nisso, fala, pô, os meus clientes que eu trabalho, eu vou para o escritório, mas eu estou lidando com pessoas o tempo todo que estão à distância, em outros lugares. Então, já tem uma pitada aí de distribuição, né? De que o fluxo do trabalho e da comunicação está distribuído. Não é 0 ou 1, né, velho? De alguma forma. Não é 0 ou 1, né? Tem uma zona cinza no meio aí, que é esse caminho aí, né? Um ponto legal disso aí também é porque, de novo, muitas startups, por exemplo, começam a pensar, pô, para a gente crescer, né, como uma startup, para a gente crescer rapidamente, a gente precisa estar ali nas grandes cidades, porque é ali que a parada acontece. Mas depende, assim, né? Porque realmente, às vezes você pode ter, talvez, pessoas estratégicas da empresa, talvez, sei lá, um CEO, algum representante, alguma coisa assim, num polo desses, mas será que a sua equipe tem que estar 100% lá? Será que você já não consegue, às vezes, beleza, ter algumas coisas ali, porque ali você vai ter mais contatos, vai gerar mais relacionamento, vai ter mais parcerias, beleza. Então você tem uma pequena parte da equipe que está, sim, talvez no grande polo. Mas, às vezes, a equipe de design, a equipe de tecnologia, a equipe de marketing, outras equipes, será que elas precisam estar ali? E, normalmente, para startup, justamente porque elas precisam crescer rápido, se elas se limitarem a contratar a galera só ali, vai travar, vai dar ruim, né? Então, isso que é legal, da gente conseguir explorar e ver que, pô, beleza, uma parte da minha empresa pode estar num determinado local, mas a gente pode, às vezes, ter sede em outras cidades, sede talvez em cidades estratégicas, como pequenas empresas que têm ótimas universidades, montar um time todo lá, mas aquele time remotamente trabalha para outra. Eu lembro até do caso daquela Cumbia, né? Era uma empresa de desenvolvimento de software das antigas, ela tinha sede toda na Colômbia, exatamente, e tinha pessoas representantes em São Francisco, em Miami, Nova York, etc. Então, todos os clientes viam lá dos Estados Unidos, startups lá que estavam em grandes aceleradoras, mas todo o projeto era desenvolvido na Colômbia. E beleza, tudo funcionando muito bem. Então, aqui a gente tem no Brasil também, né, casos de algumas empresas que têm essas empresas pequenas sedes, né, nessas cidades pequenas, mas tem pessoas em cidades grandes pegando os projetos e mandando para essas pequenas sedes onde tudo é realizado ali. E normalmente essas sedes não é tipo, quem está na sede tal só trabalha com aquela galera. Não, a gente tem algumas sedes, as pessoas podem ir para elas, mas quem está numa sede aqui de tal cidade pode trabalhar com outro lá, um cara de Recife trabalhando com alguém de Campo Grande. E tudo bem, no dia a dia funcionando muito bem. Então é basicamente a empresa dando essas estruturas espalhadas aí, esses quase que espaços officeless para a galera trabalhar de qualquer lugar dali. Um complemento assim, rápido sobre isso, a gente está falando sobre algum malefício de você tornar uma empresa officeless, né? Tem algum caso que não foi legal, e aí, de novo, né, reforçar aqui, lembrado que fazer esse movimento não é simplesmente falar, vou abrir uma vaga remota, eu vou permitir um trabalho remoto aqui. A gente estava falando de um caso que tem a parte física e uma pessoa que vai ter que continuar trabalhando daquela forma. E todos os benefícios que o ser officeless vai trazer para essa empresa, o acesso à informação, por exemplo, a gente quebra aqueles detentores únicos, às vezes, de informações, que como acontece às vezes no escritório. Se você precisa de uma informação, você precisa falar diretamente com o fulano. E aí você tem que ir na sala dele, tentar marcar uma reunião e tal. Então, quando a gente fala um pouco sobre perder um pouco o controle, é você acabar um pouco com esses detentores de informações únicos, às vezes só tem uma galerinha ali específica. Quando o Flávio comentou que às vezes a gente, dentro de um escritório, a gente colocava algo no digital para falar com alguém ou para começar uma discussão, o que a gente estava fazendo? A gente estava priorizando o digital. Com isso a gente prioriza quem está remoto, mas o efeito disso vai para todo mundo. Porque no ser officeless a gente pode estar híbrido ou a gente pode estar totalmente sem escritório. A gente já funcionou híbrido por muitos anos e hoje a gente está num formato que a gente está sem escritório. Então, nesse formato híbrido, por exemplo, que a gente sabe que tem pessoas ali de forma física e vai continuar assim, ela precisa de uma informação. O quão rápido é para ela acessar essa informação? Porque para a empresa ser officeless, ela vai precisar estar com a comunicação muito afiada. Ela vai precisar estar com essa infraestrutura, essa estrutura muito bem. Os times se comunicando bem, os trabalhos fluindo. Aí, de novo, tudo que a gente falou durante o episódio todo começa a surgir aqui. Clareza na informação, autonomia, alinhamento. Então, se isso tudo está funcionando, uma pessoa que está física e precisa acessar uma informação, a 2, 3 cliques ela já chegou nessa informação. Então, ela vai poder se conectar com pessoas que não estão ali, seja através de uma call ou uma ligação, o que for.
né, é o remoto. Então, olha os benefícios que isso traz, né? Não tem como, assim, de novo, né, contra esses fatos, quanto todas essas coisas que vão acontecendo naturalmente na empresa para que você de fato se torne officeless, são muitos benefícios que vêm. Total, cara. Isso que você e o Flávio falaram agora é uma das características mais fortes que eu considero, assim, né, tipo, que tá por trás do officeless é o pensamento remote first. Essa experiência de quem está trabalhando remoto, ela ser pensada nessas pessoas primeiro. Então a gente, por exemplo, estava lá dentro do escritório ali do Startae, todo mundo dentro do escritório e, sei lá, 3 pessoas fora. Toda a comunicação, toda a interação, reuniões, tudo que rola realmente remotamente, né? Nesse pensamento de quem não está no escritório naquele momento. E é muito diferente de muitas, por isso que eu acho que dá para diferenciar, porque tem muitas características que a gente considera dentro aí da palavra ser officeless. E aí não é só liberar para trabalhar de casa, e tem uma galera no escritório, e aí toda a diversão, tudo que é legal rola dentro do escritório, né? A piscina de bolinha, não sei o quê. Aí não, mas a gente permite trabalho remoto. E aí a pessoa que está trabalhando remotamente, ela fica isolada, não existe conexão. Então, o pensamento remote first é muito forte por trás do officeless ali, né? De ser officeless. E aí a parte de conexão também entra, que acho que a gente falou pouco, mas é super importante. A conexão entre as pessoas, como que a gente faz, né? Todo mundo está trabalhando remoto, distribuído pelo Brasil, pelo mundo. Como que a gente renova essas conexões também de forma física, presencial? Então, a gente costuma fazer uma série de coisas, encontros e outras atividades para manter essa conexão do time acesa, né? E essa vibe legal dentro da empresa. Então, essa experiência... Um bom assunto para um outro episódio, sim, Renato. Essa característica remote first é essencial, cara. Sim, exato. Tá, uma vez que o pessoal está escutando, né, a empresa já meio que se identificou, né? Falou, pô, isso aí tudo que está sendo falado, check, ali eu tenho, trabalhamos remotamente. Por que é importante a empresa se posicionar dessa forma, ou ter esse selo ali, officeless, digamos, né? O que isso vai ajudar, né? Ela dizer que é uma empresa officeless, o que ajuda? Como que essa empresa se beneficia disso aí no mercado? Assim como as empresas hoje estão se dizendo sustentáveis, né, no mercado, fala, cara, uma empresa que hoje não é sustentável, né, ambientalmente, não é sustentável no modelo dela de operar, ela está sendo queimada. Então, uma empresa hoje, na nossa visão de que ela tem o selo officeless, ela está passando uma mensagem de que ela tem ela acredita em novas relações de trabalho, que ela acredita na flexibilidade, que ela acredita que o poder pode estar mais dissolvido entre as pessoas, que eu confio nas pessoas, que eu não vou microgerenciar as pessoas. E tem um batalhão de gente que eram empresas como essa, assim. Então, é um selo muito massa de ter, assim. A gente é suspeito para falar, né? Claro. Mas assim, de novo, sustentável, officeless. Tem o tal do sistema B, né? Que são empresas sustentáveis também. Então, é isso, cara. Assim, acho que esse é o ponto. Uma coisa que é interessante também é porque o termo officeless, né, eu acho que a gente começou, né, a empurrar isso cada vez mais, assim, a gente tem falado muito disso, mas as empresas, elas estão se autodenominando officeless organicamente, assim, né? Verdade. Justamente por acompanhar o nosso conteúdo, entender ali, valorizar isso, elas começam a dizer, cara, a gente é officeless, a gente tem a cultura officeless. Isso é muito legal. Quando a gente está falando aqui de selo officeless, né, não é necessariamente só quem passa pelo treinamento está tendo esse selo. A verdade é que as empresas elas estão adotando isso, estão se autodenominando. É algo bem open source, assim, né? Da galera dizer, cara, a gente é officeless, a gente tem a cultura officeless, a gente valoriza, exato, é o que a gente puxa tanto com o nosso movimento hoje. E isso é muito fera. É claro que a gente tem sim o nosso treinamento para quem quer digamos, trabalhar dessa forma, tudo isso que a gente foi falando aqui, né? Como dar autonomia, como criar processos digitais, quais ferramentas utilizar, tudo isso. Beleza, a gente tem um treinamento para quem quer logo fazer tudo isso funcionar. Como a gente falou, não é um processo tão simples assim, né? Requer que a gente toque em várias pontas. Então, para quem precisa de auxílio nisso, beleza, a gente tem um treinamento.
mas para empresas que já estão preparadas, já trabalham remotamente, já tem uma cultura diferente, elas começarem a se posicionar e falar, cara, a gente é officeless, a gente tem essa cultura. Isso a gente tem visto, tem sido muito atrativo, até pra galera botar lá no LinkedIn e botar, essa vaga é officeless. Na hora a galera já fala, opa, então você é officeless, eu não só vou poder trabalhar de qualquer local, mas essa galera entende que, pô, me dá autonomia para fazer isso, provavelmente eles já têm uma estrutura dessa forma, a comunicação rola assim, eles valorizam a conexão da equipe, etc. Então, tipo, vem todos os valores que a gente está colocando aqui, vem meio que embutidos quando a empresa chega e fala, não, a gente é officeless e a gente quer fazer isso aqui acontecer. E é legal então, que se do outro lado tem um profissional officeless, que também se intitula officeless, aí, né, é o sinal de que... Deu match. Deu match. Não, exatamente, acima de tudo, são empresas que colocam as pessoas em primeiro lugar, né? Porque a diferença entre uma empresa que é officeless, se denomina officeless, de uma empresa que só permite um trabalho remoto, uma coisa que fica clara para mim é uma empresa que considera as pessoas, que ela pensa num time, que ela quer manter as pessoas ali, que ela quer criar um ambiente para que essas pessoas permaneçam ali, né? E não veem as pessoas como simplesmente fornecedores. Então, tudo isso que a gente falou aqui, né, tem todos esses benefícios, mas a gente sabe que o trabalho remoto ainda tem desafios e muitos deles a gente luta dia a dia para se reinventar e para buscar as melhores soluções, né? A gente já até falou sobre isso em outros episódios, sobre sensação de isolamento, por exemplo. Algumas coisas, naturalmente, dependendo da forma que você está executando o trabalho remoto, dentre todas elas, às vezes o home office, pode deixar algumas mais em evidência. E a gente, dia a dia, a gente vem trabalhando em como a gente consegue trazer a sensação de pertencimento. Então, uma empresa que é officeless vai trazer isso, vai dar importância para essas pessoas, né? Então, é uma empresa que se importa com tudo isso. E aí, com isso, as pessoas sentem e as pessoas querem estar nesses lugares. As pessoas querem se sentir acolhidas, querem se sentir bem, querem se sentir ouvidas e querem ter qualidade no trabalho, né? Não somente aquela pessoa que fica isolada num canto. Então, isso aí é um dos benefícios claros que eu vejo. Então, sintetizando aí características de empresas officeless, vou passar uma rodada aqui para cada um falar o que não pode faltar para uma empresa ser caracterizada como officeless. Vou começar aí pelo Matheus. O que você acha que tem que ter para que uma empresa possa realmente ter, digamos aí, esse selo aí e se posicionar dessa forma? São empresas que querem, acima de tudo, né, se renovar, muito além de se adequar ao mercado, mas se renovar. E aí, com isso, aplicar, né, essa nova gestão que a gente estava falando aqui, uma gestão que coloca as pessoas em primeiro lugar, que entende a individualidade das pessoas e que permite que o trabalho aconteça da melhor forma possível, né? É uma empresa que já saiu daquele mindset da era industrial, onde tudo tinha que acontecer daquela forma sequencial, tinha que seguir aquele protocolo, ser exatamente daquela forma, e totalmente exaustiva, e é onde a gente consegue que pessoas trabalhem melhor e produzam mais. E aí, com isso, você está sempre atento às pessoas, está atento aos seus processos internos officeless, investindo muito na comunicação, principalmente uma cultura de feedback e uma cultura de acolhimento. Bom, para mim, eu acho que o que não pode faltar é o propósito, claro, compartilhado aí com a nossa equipe, porque, querendo ou não, o propósito é o que move tudo. Então, se aquela empresa ela tem um propósito forte, ela tem um propósito ali compartilhado com aquela equipe, é aquilo que vai conectar, na verdade, a galera e vai fazer com que a galera queira trabalhar, queira realizar aquilo ali, independente de onde essa galera estiver, independente ali como, quando, que horas, etc. Tudo isso aí é menos relevante porque aquele grupo está conectado por uma causa. E se aquele grupo está conectado por uma causa, a galera faz o que tiver que ser feito, independente do obstáculo, independente de qualquer coisa. Então, isso é legal, isso é fantástico, assim, e isso, querendo ou não, talvez ainda não seja tão simples assim. Eu acho que nem todas as empresas têm isso claro, e muitas vezes muitas empresas que a gente vê, né, que falam, pô, o trabalho remoto não funciona, etc, etc. Pô, será que as pessoas sabem por que elas estão fazendo ali o trabalho delas do dia a dia, né? Será que elas têm essa clareza, assim, de que, pô, isso aqui parece pequenininho, mas olha o tanto que isso vai impactar com isso aqui, com essa nossa grande causa. Então, quando isso tá claro para as pessoas, a galera, independente se é uma tarefinha, se é uma tarefona, se é complexo, se é simples, a galera fala, cara, isso é importante e isso vai fazer com que a gente chegue lá. Então, vamos nessa. Então, cara, eu acho que estrutura nas nuvens, eu sou um cara que curte muito ferramentas e processos. Estrutura nas nuvens é super importante. Basicamente, o acesso à informação está disponível para todo mundo e as ferramentas que nos permitem a gente fazer a colaboração com toda a equipe remota.
Essencial, velho. Acho que o Matheus falou de gestão, o Rafael falou de propósito claro, o Renato falou de ter essa infraestrutura de ferramental. Eu estou muito próximo com o Matheus ali. Eu acho que a gestão precisa atualizar, a relação de poder na organização precisa atualizar, precisa ser um pouco mais horizontal. Acho que essa verticalidade do poder acabou, sacou? Então, para ter confiança, para ter liberdade, para ter tudo isso, exige uma verticalidade nas relações humanas ali. E isso envolve, vai derivar confiança, vai derivar uma série de outras coisas aí. Esse é meu tem que ter. Para mim, eu acho que o que caracteriza uma empresa ser officeless é ela colocar em primeiro lugar a experiência de quem está remoto, porque mesmo se ela tem um escritório e tem uma pessoa que não está lá, se tudo é feito ainda presencialmente e essa pessoa de fora está excluída, com certeza o processo vai ficar quebrado, então é muito importante ter isso em mente e considerar sempre a experiência de quem não tem a possibilidade, a oportunidade de estar ali fisicamente com as outras pessoas. Então, nesse episódio, a gente falou sobre o que caracteriza uma empresa como officeless. Se você que está escutando nosso podcast quiser contribuir também, continuar esse assunto, deixe seus comentários no YouTube, aproveite também para sugerir um assunto para o nosso podcast. Se você quiser receber conteúdos diários sobre o trabalho remoto, aproveita também para seguir a gente no Instagram, lá no @beofficeless. Semana que vem tem mais, toda quarta-feira, um novo episódio do podcast para vocês. Valeu, pessoal. Renato, Flávio, Valeu! Rafael e Matheus. Valeu! Até semana que vem.